Bom, já voltamos, são 8h39, sempre ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, também ao vivo pelo Face, pelo YouTube e Instagram, você pode ver e ouvir esse programa e ainda daqui a pouco disponível em podcast. Hoje conversando com o Túlio Baita dos Reis, ele é um baita coordenador do curso de administração do Isicenza. E a gente fala aqui no programa hoje sobre o projeto Iacopa, que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde, o programa que tem o oferecimento, né, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Arnaldo, só refazendo aqui a pergunta que eu deixei, né, fazendo a conexão com esse bloco, é sobre aquelas pessoas que existiam antes da pandemia ou não existiam, comercialmente falando, mas surgiram ou cresceram durante a pandemia, em função até mesmo, a pandemia que eu digo, a pandemia continua, claro, nós comunicadores temos que ter a responsabilidade, né, de salientar isso. E infelizmente, né, a gente faz isso com tristeza, é claro. Ainda devemos ter todos os cuidados. Algumas restrições já, né, estão bem menos restritas, de fato. A coisa no estado do Rio está indo muito bem. Vamos torcer para que continue assim, Campos também, né, da mesma forma. Mas naquele momento mais restritivo, ali onde de maior restrição, teve lockdown, que ninguém podia sair, ou tentou-se fazer lockdown, teve muita gente que conseguiu, ou pelo menos teve algumas pessoas conseguiram fazer sucesso com os seus produtos, sejam eles caseiros ou não, com suas empresas em delivery já existente, mas cresceu durante a pandemia. Como é que fica agora nessa vida voltando ao normal, Túlio? Bom, Cláudio, eu entendo o seguinte, a palavra que também permeia a atividade de planejamento é a preparação para o contexto de mudança. A gente vive em constante mudança, seja ela uma pandemia, que eu acho que era uma variável externa, e no planejamento a gente estuda, né, quando a gente discutiu agora há pouco aí, o que fez uma empresa dar certo e a outra dar errado em um momento. Porque assim, a gente estuda um conjunto de variáveis. Existem variáveis que você controla, que são as internas, que é o seu capital, né, a sua mão de obra, e existem as variáveis externas, que é, por exemplo, a inflação, né, questões políticas, pandemia, né, mudança na legislação. Então, são variáveis externas que também afetam aí o negócio. Existe uma frase adaptada do pai da teoria da evolução, que é o Charles Darwin, que ele fala o seguinte: não é a empresa mais rica, né, aquela que tem mais dinheiro, e nem a mais inteligente que vai sobreviver no futuro. A empresa que vai sobreviver no futuro é aquela que tem a maior capacidade de se adaptar a mudanças. E isso está muito dentro da atividade de planejamento. O que aconteceu quando a pandemia chegou, e você tocou a questão da China ontem, está todo mundo em lockdown de novo, e a gente teve esse período aqui há 2 anos atrás, eu me lembro, 19 de março de 2020, a gente começou a deixar de sair de casa, os estabelecimentos fechando e tudo mais por conta do coronavírus. A gente teve um período de mudança. Aquilo foi uma mudança para todos os negócios, de impacto geral. E aí o que as empresas que conseguiram se estabelecer, você pode ver, as que conseguiram se estabelecer nesse período foram aquelas que tiveram a condição de mudar rapidamente. Se eu não tinha delivery, eu implantei o delivery. Se era uma empresa de presencial, agora eu tenho que me comunicar pelas redes sociais, eu tenho que pelos canais digitais. Então, assim, minha adaptação rápida foi a palavra do contexto, né? Por exemplo, você citou aí lá no Isicenza, a gente deu uma resposta rápida com um padrão excelente de qualidade de aulas virtuais, né? Eu me lembro que no período da pandemia, nós, professores do curso de administração, começamos a perceber
que os alunos, né, nós temos um grande quantitativo de alunos hoje que são filhos de empresários ou são empresários, né, já têm o próprio negócio, e a gente começou a dar consultoria de graça para esses alunos, né, com professores voluntários. Então, fizemos um período de inscrição ao aluno. Se você tem um negócio, se inscreve aqui, coloca a sua história, porque nós vamos te ajudar. E foi consultoria virtual que a gente foi para ajudar cada negócio dos próprios alunos do curso. Então, houve essa preocupação, porque a gente estava passando por um período de mudança e a gente precisava ajudar esses empresários a enfrentar o período de mudança. E aí você traz para mim o contexto, né? Acho que a gente já pode chamar de pós-pandemia, pelo menos no Brasil a gente está vendo aí os índices de mortalidade caírem, uma vida bem próxima ao que a gente considera um padrão normal. A palavra que vem à minha cabeça de novo é mudança, porque a gente vai ter que adaptar. Então, se eu vendia só delivery, agora as pessoas estão saindo de casa, os restaurantes estão cheios, os supermercados estão cheios, as casas de festas e tudo mais. Então, o que eu vou ter que fazer para poder me adequar e me manter no mercado? Mais uma vez, é acompanhar, né, as tendências do mercado, a questão da tendência, e adaptar o seu negócio, a sua empresa. Então, existem várias formas de você compor um planejamento, e um deles, eu acho que é a mais importante, é você ser um antecipador do mercado. Para isso, por exemplo, existem bibliografias que você já consegue entender o mercado para 2030, para 2040, quais são as principais demandas, para onde que o mundo está caminhando, e também você começar a modelar o seu negócio para novas tendências. Por exemplo, alimentos funcionais. Hoje, a pessoa que é fitness, quer se alimentar, é uma tendência. Né? Mercado pet, isso lá atrás a gente já viu um crescimento muito grande. Hoje tem uma loja a cada esquina, por exemplo. Então, essas demandas, elas são apuradas antes mesmo, às vezes, de acontecer. Então, se a gente tiver o perfil de ser empreendedor, construir um planejamento e ser um antecipador desse período de mudanças, a gente consegue aí se estabelecer no mercado de uma forma mais rápida. Agora, tive uma ideia, coloquei um negócio no mercado, fui lá, abri um CNPJ e acho que vai ser um sucesso. Aí começa a chegar a conta para pagar e eu não estou vendendo ainda, aquilo já me desestimula. Já é uma empresa que pode fechar nos 2 primeiros anos de vida, no período da infância ainda. Então isso pode ser prejudicial, porque aí você já gastou um recurso, já não planejou, não sabia que tinha que planejar, e às vezes pode ser tarde demais para você investir. E a realidade hoje do pequeno negócio, né, que é onde é o nosso foco de atuação, ela é bem diferente de um grande negócio, que às vezes tem mais dinheiro para poder investir. Hoje eu lido com empreendedores que às vezes não têm o dinheiro ou tem um dinheiro contadinho para poder investir. Então, um investimento errado vai tirar todo o capital que ele tem. Eu me lembro uma vez, eu fui num evento, eu gosto até de contar essas histórias, quem já esteve comigo na sala de aula sabe que eu sempre conto essa história, de uma palestra da Luísa Trajano no Trianon, no qual ela é administradora, admiro muito, uma mulher empreendedora, faz um projeto fantástico com mulheres, né, administra toda a rede da Magazine Luiza, e um dia ela falou assim, e eu com uma turma gigante de alunos lá, do Easy César na época, sendo professor de empreendedorismo, de planejamento, e ela me pega e me fala no meio da palestra assim, olha, esse negócio de planejamento para mim não dá muito certo não. Eu faço, depois eu planejo. Aí você pensa que são 40 alunos olhando para sua cara assim, olha, o professor tá errado, olha aí. Aí eu falei assim, calma que eu tenho uma resposta para vocês, né? Hoje o negócio dela, que já é um negócio estabilizado e de grande porte, permite que ela tenha um capital que ela pode arriscar, né? Então ela tem um recurso ali que ela pode investir em projetos e que, se não der certo, não vão descapitalizar, né? Não vão tirar todo o recurso dela. Agora, o empreendedor que tem ali um dinheiro contadinho para poder investir no negócio, fazer ele dar certo, eu posso dizer isso para ele, ó, faz, depois você planeja, porque aí se der errado ele já gastou tudo, e ele gastou tudo que ele tinha, ainda tem dívida para pagar.
Então, assim, por que o planejamento é importante? Porque a gente vai começar a fazer um controle dos nossos recursos antes de você ter um negócio de fato, né? Obviamente que as variáveis externas, pandemia, política, podem ocorrer. Mas se você já tiver uma estrutura, você vai conseguir reagir melhor às questões impostas por essas variáveis. Ah, eu não planejei nada, eu não estudei, nem sei como é o mercado. Eu vou estar mais fragilizado. Um exemplo clássico da atividade de planejamento, que eu também sempre uso, é a questão da sazonalidade do produto, né? Então, de repente, poxa, você tem aí um período de sazonalidade que você não conhece. Vamos dar o exemplo de um produto simples, picolé. Quando que a gente vende mais picolé? É no verão ou no inverno? É no verão. Então, por exemplo, no verão a gente tem que estar lá, tem que fazer um recurso necessário, um caixa necessário, para aguentar os períodos de baixa sazonalidade que é no inverno, né? E às vezes você tem que estar ali no inverno pagando o mesmo aluguel, o mesmo imposto, o mesmo custo de produção para poder estar e atender, mas a venda é menor. E aí, se você não conhece o período de sazonalidade do seu negócio, você também não faz o caixa necessário nos meses de alta para aguentar o período de baixa. Então, é tudo assim, uma atividade muito interligada, que conhecer o mercado só ajuda o empreendedor. Isso só vai fazer com que ele tenha aí uma possibilidade muito maior de acertar na hora que ele criar o seu negócio e colocá-lo em prática. Túlio, a gente está chegando já, passa muito rápido, como a gente falava no intervalo, a gente está chegando ao final da conversa. O projeto Iacupa, ele abrange 3 instituições, como você já pontuou, né? O ISE, o ISE Senza, Mãos do Salvador e Tec Campus. Como seria a participação de cada um deles na construção do que é entregue a quem se inscreve? Só lembrando, a inscrição é gratuita e continua aberta, né? Isso, a inscrição vai estar aberta até esse domingo agora. Ela vai ser feita de forma online. A gente tem um link de um formulário que o empreendedor pode ir lá e preencher. E depois, a segunda etapa, esse empreendedor é chamado para uma entrevista, no qual a gente vai entender um pouco da realidade dele. E aí, se, né, dentro da entrevista ele atender os critérios, ele vai ser selecionado para a turma. Bom, hoje a minha atuação é ligada ao ISE Senza, à coordenação do curso de administração, e nós lá temos essa missão de trabalho voluntário, pautado no tema da campanha da fraternidade, como eu disse, não só Túlio, mas também o time de professores do ISE ADM, né, que a gente fala lá, que é o curso de administração. Esse projeto também envolve alunos, então cada vez que eu vou encontrar esses empreendedores, eu vou junto com os professores do curso, eu vou junto com os alunos da disciplina de empreendedorismo, porque os meus alunos, eles aprendem na sala de aula e ensinam fora da sala de aula, que é mais uma experiência para ajudar eles a entender a realidade do negócio. Então, a gente, né, discute bastante isso. Então, esse é o papel do ISE Senza, que é ter essa missão social, né, de divulgar, de ajudar pequenos negócios. E eu trago comigo toda uma experiência da Tec Campus, né, que agora a gente está mudando o nome lá, Tec Incubadora. Quero mandar um abraço para o Henrique também, que tá aqui me ouvindo. E lá na Tec Incubadora, durante muitos anos, eu fui instrutor de plano de negócio, ministrando essas capacitações para empresários e empreendedores. Então, pegando esse gancho, vendo a necessidade, que às vezes até um negócio já iniciado, mas que nunca fez planejamento, ele precisa também da atividade de planejamento. Assim como aquele que vai começar, vendo essa necessidade de mercado, eu resolvi unir as duas pontas. E quando eu achei o público assim na obra do Salvador, eu falei, poxa, aqui tem o pessoal que a gente pode ajudar. Porque hoje a verdade é que a gente tem muitos jovens ligados ao projeto e que são capacitados para entrar na empresa, mas às vezes as empresas de campus ainda não têm uma condição de absorver na totalidade todos os jovens ligados à obra. E aí, se as empresas não conseguem absorver, o que a gente precisa oferecer para esses jovens? Uma oportunidade. Uma oportunidade talvez de não ficar esperando um emprego,
mas de criar uma empresa. Talvez ali ele vai empregar um pai, a mãe, um tio, ou ele vai empregar também, né, pessoas, abrir um processo seletivo para a empresa dele no futuro. A gente está movimentando a economia da cidade e da região. Assim como o trabalho lá na incubadora a gente faz, mas lá a empresa para entrar ela tem que ser de base tecnológica, tem que ser empresa de tecnologia. No Iacopa a gente não tem tanto esse viés. Pode ser tecnologia, mas pode ser o que a gente chama de base tradicional também. Então essa vontade de ser voluntário lá, ela está muito ligada a essas três pontas, né, que estão lá representadas por mim, pelo Henrique, pela Beth, né, por esse apoio institucional que eu tive, na verdade, para poder oferecer esse trabalho para a comunidade, né? Também ressaltando a participação do pessoal lá da Obra do Salvador, são pessoas assim de muita competência. É um projeto que eu virei um admirador do projeto quando eu entrei lá. Falei, cara, o trabalho que vocês fazem aqui é sensacional. Me deixa somar aqui com vocês. Então, tive portas abertas, né? O João e toda a equipe dele lá. Então, assim, acho que casou o melhor dos mundos, né? O apoio institucional, a equipe técnica lá do curso de administração do Easy Senza, o público-alvo da Obra de Salvador e o apoio e a expertise da Tec Campus também. Então, cada ponta, assim, contribui de uma maneira indispensável para o sucesso do projeto. Eu tenho uma pergunta aqui, Nogueira. Desculpa, tem uma pergunta aqui do Fernando Loureiro, que queria trazer aqui, depois, e aí eu concluo da minha parte, você depois conclui a entrevista, por favor. O Fernando Loureiro coloca, não é diretamente ligado ao projeto, mas acaba esbarrando no projeto também. A pergunta do Loureiro é a seguinte: o Easy Senza vem há muito tempo impulsionando e promovendo oportunidades para desenvolver seus alunos para além das 4 linhas da sala de aula. Como você enxerga a evolução da matriz curricular das universidades na busca do aprimoramento das soft skills essenciais na diferenciação do profissional tão desejado pelo mercado de trabalho e pelas empresas? Primeiro quero mandar um abraço para o Fernando, que eu conheço o Fernando. Tá, um abraço aí, meu amigo. É muito boa a sua pergunta, Fernando. E assim, lá no Easy Senza a gente já entendeu um pouco essa prática de universidade do futuro, né? Então, tanto que o aluno hoje, quando ele se matricula no curso de administração, meu primeiro compromisso é dizer para ele assim, olha, você não está num curso teórico, né? Obviamente a teoria ela existe, porque a teoria ela é o embasamento da prática. Mas o curso aqui, ele é um curso prático, no sentido de você ter uma aula, por exemplo, primeiro período do curso de administração, tem disciplina de desenvolvimento de negócios sustentáveis ministrado no laboratório Maker, com impressora 3D, com máquina de corte a laser, desenvolve negócio já com uma pegada sustentável, que é isso que o mercado exige, e negócios reais. Participa, por exemplo, de editais da FAPERJ, de editais do município, para bolsas de empreendedorismo, né, para montar e idealizar esses negócios. Então, assim, é fora da sala de aula, a gente está falando isso de um caminho fora da sala de aula. Laboratórios de informática também, no qual o aluno ele pode, a sala de aula do aluno é o laboratório de informática, onde ele tem acesso às tecnologias da informação também, porque se ele vai trabalhar numa empresa, ele precisa conhecer Excel, ele precisa conhecer Power BI, ele precisa conhecer as ferramentas que as empresas utilizam. Temos também um espaço cowork maravilhoso, que é voltado para a interação. Ele tem uma disposição de mesas que facilita a questão de projetos também para serem desenvolvidos em equipe, e um laboratório de simulação empresarial, que é onde o aluno coloca em prática, um ambiente que simula uma empresa. Então ali, semana passada, a gente fez uma aula de entrevista de emprego. Então o aluno ele conseguia entrevistar um candidato e ser entrevistado também. Então isso é muito bacana, porque todo o processo baseado na técnica. Então eu entrei na sala de aula, na primeira semana de aula, e comecei o conteúdo com eles de recrutamento e seleção de pessoas. E aí depois que eu dei a minha aula, eu falei assim, você é capaz agora de ministrar, de chegar numa empresa
e colocar em prática um processo de recrutamento e seleção de pessoas? Aí todo mundo virou para mim e falou assim, não consigo. Falei, então tá, vou tornar vocês capazes. E a gente fez práticas, semanas de prática, e aí eu fiz a mesma pergunta 2 aulas depois, e todo mundo me respondeu, agora eu consigo. Porque a nossa missão lá é trabalhar as soft skills, aí voltando à pergunta do Fernando, e eu não trabalho soft skills só com teoria, né? A gente trabalha as soft skills mesmo, colocando elas em prática, porque durante o processo de entrevista, sendo entrevistado e entrevistando, eu conseguia corrigir o comportamento dos alunos, indicar melhores comportamentos. E aí eu estou trabalhando as soft skills. E lá no Existência, a gente, como eu falei no início, a gente entendeu muito bem o que o mercado quer, né? Eu estou falando de planejamento aqui, a gente conhece o mercado muito bem, né? Tanto na minha atuação lá como coordenador, mas eu também ressalto o trabalho da direção, que sempre é muito alinhado com as questões de mercado. Então, a gente proporciona isso de verdade para o aluno. A gente quer um ensino de qualidade, de excelência, mais prático, em que o nosso aluno, quando chega numa empresa, por exemplo, do Porto do Açu, ou uma empresa aqui da região, ele seja bem visto e tenha as soft skills necessárias aí para desenvolver um bom trabalho. Bom, 9 horas aí, como é que a hora voa? Mas dá tempo ainda de você explicar só como acessar e até mesmo aconselhar. Eu acho que vale mais aí um conselho de um especialista do que orientar só a se inscrever. A quem você aconselha a fazer a sua inscrição e participar deste programa IACOPA, Túlio? Olha, eu diria que é uma oportunidade imperdível, sabe? O que a gente tem lá hoje de técnica que está muito alinhado com o mercado para você desenvolver uma empresa hoje para o cenário de campus, ou até uma empresa que possa pensar no futuro aí numa expansão das suas atividades para o estado, a nível de Brasil, ou até pensar globalmente, né, atuar fora do país. Isso é uma possibilidade que o planejamento ele pode te ajudar a conquistar. Então, eu diria, se você é jovem, né, até 25 anos, quer montar um negócio, tem uma ideia de negócio, ou já tem um negócio iniciado e está assim, na dúvida, não sabe ainda como fazer um planejamento, não está conseguindo crescer, não sabe qual, por exemplo, a sua margem de lucro, não tem esse caminho estruturado, você está mais do que convidado a participar conosco desse trabalho. É custo zero e de qualidade elevada. Isso que a gente quer ressaltar aqui para vocês. É um compromisso, né? Eu estou aqui representando 2 instituições muito sérias, que é o Existência e a Tec Campus. Então, é um compromisso que a gente está assumindo com esses jovens de fazer um trabalho sério e de qualidade. Então, assim, não é um passatempo para você ir lá e não sair com o planejamento pronto. Pelo contrário, para que você desenvolva realmente o seu planejamento, possa ter aí uma tranquilidade maior ao empreender e buscar os caminhos aí que possam levar o seu negócio à frente, né? Acho que essa é a nossa principal missão lá hoje. Então, eu recomendo, se você tem esse perfil, vamos lá, que a gente tem muito conhecimento para poder te ajudar. Tá certo. Olha, te agradeço muito, Túlio, pela participação aqui conosco. Agradecemos, né? E o Fernando Loureiro coloca aqui, ó, parabéns, Túlio, baita Folha FM, excelente entrevista, sucesso, porque eu já sei que vai ser mesmo e já está sendo, né? Junto com o Da Hora aí, junto com a obra, né, do Salvador, não tem como dar errado, junto com os Existência. Essa mistura aí é, sem dúvida nenhuma, só com ingredientes de sucesso, e a gente vai acompanhar naturalmente depois o resultado disso, que a gente fica curioso, né? A gente vai querer acompanhar. Muito obrigado pela sua participação, faça a gentileza de transmitir o nosso abraço aí para Beth Landim, né, que é a coordenadora geral do Existência, né? Então, nosso carinho a todos os professores profissionais aí que estão sempre aqui conosco, né? E sempre, né, que você pode, sempre que a gente convida, você também está aqui
na Folha FM. Bom dia, boa semana e sucesso aí no evento. Obrigado, Cláudio, obrigado, Arnaldo, obrigado aí aos ouvintes da Folha. Neto? Opa, agradecer também ao Túlio aí pela participação, Nogueira, e amanhã, a partir das 7, a gente volta, se Deus quiser. Combinado, então, 9h04. Obrigado, Arnaldo Neto, também mais uma vez ao Túlio Baita dos Reis, coordenador do curso de Administração 2 Icenza, falando aqui do projeto Iacopa. E a gente volta amanhã às 7h, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E o apoio aqui no Folha no Ar do Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Fique ligado, fique na Folha FM.